o livro Todo Cristão é um Missionário, né, um chamado de Deus para todos nós. Lembrando que muitas vezes a gente confunde, né, a profissão missionário, né, que são aqueles homens realmente separados, né, assim como pastores, tem os missionários que dedicam 100% do seu tempo, ganham, né, para poder sobreviver uma igreja ou de uma agência de missões, mas o nosso foco é o chamado de Deus da grande comissão para todo crente, né? Todos nós somos chamados pelo Senhor para evangelizarmos. Então, é nesse sentido o nosso treinamento, com esse olhar, né? Não, porque senão, quando eu falo missionário, a gente lembra o quê? Do missionário lá da África. Está na África, está lá na Europa, nos Estados Unidos, está fora, né? No Oriente Médio, nos países não alcançados. E muitas vezes nós deixamos esse chamado e não somos missionários nem mesmo na nossa casa, no meio da nossa vizinhança, né, no nosso trabalho, por falta deste olhar que o Senhor nos chama a ter. Provérbios 11:30 diz assim: o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. 1 Coríntios 9, aí eu convido a igreja a abrir também. 1 Coríntios 9, 19 a 22. Vamos fazer a leitura desses textos? Primeira Coríntios 9, 19 a 22. Paulo orientando, né, aqueles irmãos, assim como nós hoje, como deve, né, o que ele fazia e como nós devemos fazer. Diz assim: porque, sendo livre de todo, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ganhar quem? Almas, vidas, né? Paulo, ele era um evangelista, ele era um pregador da palavra de Deus. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Então, se ele estava no meio de judeus, né, ele tinha respeito, ele agia com sabedoria. A gente vê isso claramente naquela passagem em Atos, quando Paulo estava em Atenas. Estava no meio de pessoas idólatras, mas você não vê Paulo agindo de forma ignorante, né, mas com sabedoria, a fim de quê? Que os atenienses o ouvissem. Importante pedir a Deus essa sabedoria. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Por quê, irmãos? Porque a salvação é Deus quem opera. Nós levamos a palavra, mas a salvação vem da parte. Nós não temos esse poder. Pode usar o melhor sermão, pode usar as melhores palavras. A nossa parte é lançar a semente. É isso. E aí o Senhor vai fazer essa semente germinar. Até o 22. Vamos ler ainda João 3,36. Vamos tirar lições também. Então, temos esse entendimento que é o Senhor que germina, né, a palavra que nós lançamos, tira de nós o peso de achar que a gente tem que estar, né, mega, ultra, power preparado. Tem gente que tem 10 anos de igreja, 15 anos de igreja e não se sente ainda preparado. A gente faz 5 anos de faculdade e já pode ter uma profissão. E tem pessoas que dão 10, 15, 20 anos de igreja e acham que nunca vai estar, irmãos. A gente nunca está preparado. Porque é o Senhor quem nos prepara, né, no ato de servirmos a Ele. É o Senhor quem nos prepara. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida,
mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha aí a importância, irmãos, de nós nos atentarmos, né? A importância do evangelho. Por quê? Porque é somente em Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem não crê, permanece sobre ele a ira de Deus. Agora você imagina o seu filho, que você tanto ama, né? O seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, pessoas amigas. Você ter esse entendimento que sobre elas está, né, a ira de Deus. Permanece a ira. Por que permanece? Porque são pecadores. Mas essa ira só é retirada quando o sangue perfeito, o sangue de Cristo, né, vem para poder salvar, perdoar, libertar. Por isso da importância de nós nos atentarmos com a evangelização. 2 Timóteo 2,10. Diz assim: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo com eterna glória. Então, é isso, né? Isso. Aqui nós vemos, né, Paulo dando a orientação no sentido de sermos firmes. Né? Eu tudo suporto. Ou seja, não é fácil. Dizer que é fácil evangelizar, não é. Muitas vezes as pessoas vão nos menosprezar, vão fechar a porta, vão fugir da gente, vão até mesmo nos ridicularizar, dependendo do contexto. Mas quando nós temos essa convicção, né, que o nosso chamado vem do Senhor, e a sabedoria para lidarmos com cada pessoa vem de Deus, nós dizemos para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Último texto, Colossenses 4. Ainda o apóstolo Paulo, Colossenses 4, do 2 ao 4, diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, Paulo aqui, ele estava o quê? Pedindo para a igreja para interceder por ele. Imagine, Paulo, que era Paulo, né? Pedir que as pessoas intercedessem. Quanto mais nós. Então, nós temos que viver uma vida de oração, mas também entender que nós precisamos de oração. Né? Orarmos uns pelos outros. Para quê? Para que Deus abra as portas. É o que ele fala aqui. Para que Deus nos abra a porta à palavra, porque a porta está fechada. As pessoas, elas não querem nos ouvir. Né? Elas não querem nem mesmo a nossa presença, muitas vezes. Muitas vezes as pessoas repelem a nossa presença. Mas orando ao Senhor, o Senhor abre as portas. Spurgeon, ele dizia não haver maior honra do que ser um instrumento nas mãos de Deus para resgatar almas do reino de Satanás e conduzi-las para o reino de Deus. Esse pensamento de Spurgeon é desconhecido da maioria de pastores e até de muitos membros. Há muitos que se sentem honrados por pregar e ensinar a sã doutrina. Outros se sentem honrados por defender a doutrina. Há muitos que se sentem honrados em serem líderes, professores, músicos, mas não estão se atentando para a evangelização. Spurgeon costumava dizer que ganhar almas é o principal negócio do ministro cristão e deve ser uma busca contínua de todo crente. Oswald Smith também dizia que qualquer igreja que não esteja envolvida em cumprir a grande comissão perde até mesmo o seu direito de existir. Se a grande comissão é verdadeira, todos os nossos planos são pequenos. Ganhar almas é um trabalho mais honroso e feliz desta vida, né, desta terra. Mas o que não significa ganhar almas? Ele diz aqui, em João 2, 23, 25. Não significa levar pessoas a crer em milagres. João 6, 26. Não significa pregar o evangelho da prosperidade.
1 Coríntios 13:13 não significa distribuir bens às pessoas com necessidade. E ele vai citando outras coisas que não significa. Não significa se tornar membro, não significa atrair as pessoas com mensagens que não sejam bíblicas, não significa comércio, mercado, ganhar dinheiro em cima disso, não significa ser uma profissão, não significa ter seguidores. E ele diz mais, então, o que significa, né? O que é para a igreja essa importância de ganhar almas para Cristo? Aí ele fala, significa ceifar ou colher frutos, significa pescar, apanhar homens vivos, significa ir atrás dos perdidos até encontrá-los, significa explicar as Escrituras para aqueles que não entendem, significa fazer discípulos para Jesus, significa rogar aos incrédulos que se reconciliem com Deus, significa levar pessoas à conversão através da pregação. Então, que o nosso coração possa ser um coração evangelista, que o Senhor nos dê esse coração, porque o nosso dia a dia geralmente é ocupado, né, irmãos, com muitas coisas, nosso trabalho, nossa família. E é interessante que, quando eu estava ouvindo uma pregação, não lembro qual foi o pastor, mas ele falava assim, que a gente coloca a evangelização, o servir a Cristo, como numa pirâmide, né? Primeiro Deus, depois a família, depois o ministério. Eu não lembro muito bem a ordem. Mas ele falou uma coisa interessante. A gente não tem que olhar para servir a Cristo como uma pirâmide. A gente tem que colocar Cristo no centro. E ao redor dele, tudo o que é importante. Então, não é uma pirâmide, né? Onde está aqui, do mais importante para o menos importante. E sim, Cristo no meio e tudo o que é importante ao redor. E a gente sabendo equilibrar, né? A gente sabendo, Cristo estando no centro da nossa vida, nós seremos bons pais, nós seremos atuantes na igreja, nós seremos ativos com a nossa família, porque é Cristo que vai nos dar esse equilíbrio e esse amor necessário, né, para servir. Então, vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque no Senhor nós podemos, ó Pai, fazer a tua obra, ciente que é o teu Espírito, Senhor, que estará agindo na vida das pessoas. Mas nós precisamos de amor, Senhor, amar as almas perdidas. Por isso nos desperta, que não venhamos, Senhor, sermos egoístas da forma como estamos remindo o nosso tempo, mas que o Senhor nos dê sabedoria para ir ao encontro, ó Deus, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão perdidos, orar, Senhor, e ir também ao encontro deles. Ou traga eles até nós, Senhor, mas que o nosso coração seja um coração cheio, Senhor, transbordante da Tua presença, da Tua palavra, do Teu Espírito, para transbordar na vida dessas pessoas e elas assim conhecerem o Teu amor, serem salvas, libertas, Senhor, do pecado, do juízo, da ira. Por isso, ó Deus, nos usa como uma igreja que ama o Senhor acima de todas as coisas e ama o próximo. Nos dá, Senhor, esse amor. Em nome de Jesus. Amém.